Dolphs diz aqui. Esse corte é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Aqui, ó, que espécie de cortinas é esse com notícias boas? Estou até com medo. Salve, meus queridos. Mano. Ô, Dolphs, que prova, cara, que não precisa ser tão... Basta você não ser um filho da puta pra você fazer uma boa gestão no Corinthians, cara, que é um clube que tem muitas possibilidades financeiras. Claro, tá hoje afundado numa crise gigantesca, mas, cara, é um clube que se você fizer o feijão com arroz, e o Stabile parece estar fazendo isso, não tá caindo em pressão de torcida, transformou o ambiente mais profissional, tá atacando as prioridades de uma maneira mais clara, trouxe o Marcelo Paes, que é um cara com muita credibilidade no mercado. E aí nem precisava fazer isso, né? Nem precisava, mas assim... Porque ele é um tampão ali, né? Não, e o cara... Ele não tem aspiração de, vou continuar, vou fazer minha carreira como presidente aqui do Corinthians, ganhou a Copa do Brasil. Mas o cara tem uma reputação a zelar, né? Então. O cara tem uma reputação a zelar, muito diferente dessa outra galera que andou pisando no clube aí, que foda-se, né? Os caras não estão nem aí pra isso. E aí, por exemplo, surgem notícias como essa, Felipe, ó. Corinthians recebe 70 milhões de reais em empréstimo para derrubar a transfer ban. Você fala, puta, mas esse é o mecanismo ideal? Não é, mas não dá para você conviver com transfer bans, porque para quem não sabe, não é só a proibição de contratação, mas se você não paga, isso vai escalando entre outras punições, inclusive perda de pontos, cara. Não dá para você simplesmente negligenciar um transfer ban. Matéria aqui da Itatiaia, que conta que o Corinthians contou com um empréstimo de 70 milhões referente à cota da LFU para resolver a situação de seus transfer bans. Ou seja, o Corinthians antecipou receitas. Com esse recurso, a diretoria do Timão conseguiu pagar a terceira parcela de forma antecipada da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é referente aos jogadores aqui do solo nacional. Além disso, o dinheiro servirá para o pagamento da dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres. O empréstimo é relativo aos direitos de transmissão de 26. O empréstimo terá uma taxa de juros CDI mais 3 na casa de 17,9%, conforme trouxe a ESPN e a Itatiaia confirmou. Na transição de 25 para 26, o Corinthians teve outras entradas, como parte do dinheiro da premiação na Copa do Brasil, além do valor referente aos direitos de transmissão do Brasileirão. O clube também conseguiu, por exemplo, zerar sua dívida com o meia Matias Rojas. É o Corinthians tentando se tornar, pelo menos, administrável durante a temporada, para aí sim fazer os movimentos que precisa fazer. A parcela da premiação da Copa do Brasil, ela não foi retida pela Caixa, uma parte dela? Eu li que sim. Sim. E, enfim. O clube precisa ajustar essas pendências jurídicas e financeiras aí para começar a desenhar possíveis reforços. Tem aí a notícia da chegada do Gabriel Paulista, né? 35 anos, jogou menos de 20 jogos na última temporada. Enfim, experiente, corintiano de berço. Eu conheço bem, jogou no Taboão da Serra, um bom zagueiro, enquanto esteve no auge físico, ele era um bom zagueiro no cenário europeu de times médios. Tem muita experiência, parece que vai chegar, mas assim, o Corinthians já tem o André Ramalho, né? Pra que trazer esse jogador? Eu não entendi muito bem esse movimento do Corinthians, esse primeiro movimento do Corinthians no mercado. E o Corinthians perdeu o Maicon, né? Perdeu pro Atlético Mineiro. Aqui, vamos até falar sobre isso. Maicon e Shakhtar aceitam proposta do Galo e meio-campista deixa o Corinthians. Matéria do Bruno Cassucci aqui. Ele é aguardado nas próximas horas em Belo Horizonte para os exames médicos e vai assinar contrato de 3 anos. Maicon sentiu que o Atlético fez mais esforço para contratá-lo. Ele entendeu que a diretoria corintiana demorou para acertar sua permanência e não gostou das idas e vindas durante as negociações. O clube ucraniano vai liberar Maicon sem custos, Felipe, com a condição de seguir com 50% dos direitos econômicos dele. Caralho, os caras deram de graça, ó. A gente fica com 50% e joga aí, que aqui não tem espaço. Quantos anos tem o Maicon? 28, né? Tá 28, já não deve voltar mais pra Europa, então o Shakhtar não, já era. abriu mão.
Abriu mão. E é ruim pro Corinthians, né? Porque se os caras abriram mão aqui pro Galo, era um jogador que eventualmente jogava. Eu vi os corintianos reclamando bastante dele. Também. Mas é um cara que o Dorival costumava usar, né? Uma peça nosso menos. Querido reclamava muito dele por conta do Dorival insistir em colocá-lo como primeiro volante. O Maicon, eu lembro dele surgindo no Corinthians em 17, em 18 ali, jogando também. Ele era um segundo volante, um terceiro homem de meio campo que pisava muito na área, batia uma batida na bola boa, chegava muito para fazer gols e finalizar jogadas. E o Dorival foi colocando ele mais para trás. Daí talvez a torcida tenha perdido um pouco a paciência, mas ele é um cara importante na história recente do Corinthians. Ganhou títulos, fez gol de título e tudo mais. E outro desfalque do Corinthians é o Garro, que tá fora por 21 dias, Felipe. O Corinthians trabalha para ter Garro à disposição na Supercopa. Deve ser desfalque pelos próximos 21 dias. Esse é o prazo estabelecido pelo clube para que ele seja prontamente recuperado da cirurgia no punho esquerdo e em condições de treinar com bola no CT Joaquim Grava. Internamente a meta do departamento médico é ter o jogador em campo na Supercopa Rei contra o Flamengo no dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para que isso seja possível, Garro trabalhará em 2 períodos durante as próximas 3 semanas e ficará sob cuidados de fisioterapeutas do clube. Na posição dele, o Bidon tem jogado e jogado muito bem, mas imagino que é um jogador que o Corinthians deve fazer algum caixa esse ano, né? Um jogador que eu acho que, diante da situação do Corinthians, não deve terminar a temporada vestindo a camisa do clube, né? E o Garro? O Bidon, que tá substituindo o Garro. O Bidon tem notícia dele, eu tô vendo aqui na X Sports Brasil, que o Chelsea teria feito uma proposta de 251 milhões ao Corinthians. Aí, cara, fica difícil. E é um moleque muito bom de bola, né, velho? Tem um futuro muito promissor, tem idade de futebol europeu. Vai ser muito difícil o Corinthians segurar e a tendência é que o Corinthians faça um bom valor nesse moleque aí, porque bola ele tem. Ele fez a jogada do ano no futebol brasileiro, eu acho, cara, em 2025. Foi aquele drible pra cima do Barros que fez a jogada do gol do título da Copa do Brasil. É isso. Vamos ver. O que você espera do Corinthians pra essa temporada, cara? Com a manutenção do trabalho do Dorival, com esse elenco, com um pouco mais de paz nos bastidores, com Marcelo Paes. Cara, eu acho que o Corinthians dos 4 grandes paulistas, é o time que vai começar o ano mais tranquilo, digamos assim. Isso sem dúvida. Isso até é meio doido de falar. Palmeiras dos 4 é o mais estruturado, mais vencedor nos últimos 10 anos e tal. Mas o Abel começa mais pressionado do que nunca. Em contrapartida, o Corinthians, com 2 títulos na bagagem em 25, mesmo nesse caos político. Hoje, com um cenário se mostrando que o Corinthians vai conseguir ou está trabalhando para algo que a gente não via nas outras diretorias, os caras se mexendo de forma eficaz mesmo para sanar as questões jurídicas que travavam o Corinthians. Hoje você já vê o Marcelo Paes chegando com um discurso assim e com um currículo que o condecora para isso. Então eu acho que o torcedor corintiano tá com esperança, tá até se surpreendendo lendo boas notícias do clube no noticiário, porque nos últimos 2 anos não era isso que acontecia. Então você já começa a vislumbrar um ano que você vai ter Libertadores, você já tem uma grande decisão contra o principal time da América, que é o Flamengo. Enfim, o Corinthians vai se recolocando ou dando sinais que pode se recolocar no rol dos grandes para disputar e ser protagonista numa temporada que o Corinthians tem a Libertadores, cara. Isso é muito importante. E não é a Libertadores na pré, né? A Libertadores já na fase de grupos. É isso, eu concordo com você. E outra, cara, fazia muito tempo, eu não lembro a última vez que os 4 grandes de São Paulo começaram o ano com os mesmos técnicos que terminaram o ano anterior. Isso é uma coisa que... Sobretudo Santos, São Paulo e Corinthians, né? Sobretudo. O Palmeiras faz isso há uns bons anos. Há 5 anos, né? O Abel vai pra 6ª temporada agora. Agora todos os 4 começando uma temporada com os mesmos treinadores da temporada passada, fazia bastante tempo. Bastante tempo. Se é que isso já aconteceu na história. Se é... Quem que você acha que é o favorito, Paulistão? É difícil dizer, cara. Difícil dizer, hoje, porque... Sim. Difícil dizer, cara. Eu acho que hoje... Depende, cara. Muito difícil, velho, dizer, porque
tem muitas coisas aqui que a gente precisa esperar, né? Primeiro, o time do Palmeiras, que caiu vertiginosamente na temporada passada, começou a praticar um jogo tétrico. Que tipo de futebol que o Palmeiras vai praticar nesse início de campeonato? Eu não sei. E o começo do campeonato é importante. A informação é que o Palmeiras vai mesclar o time nas 8 rodadas do Campeonato Paulista. O Santos, o Vojvoda falou que vai fazer isso também. Falei isso no meu canal, falei que isso é correto, pero não mútil. Pode ser um complicador ali. Você perder um clássico, perder um jogo para um Red Bull, para um Mirassol, já vem uma pressão, ficar ameaçado. Igual ano passado, o Palmeiras se classificou na última rodada contra o Mirassol. Ganhou lá em Mirassol com um gol do Alan, inclusive. E se classificou na Bacia das Almas porque a Ponte Preta perdeu o seu jogo pro Red Bull Bragantino. Sim. Pode acontecer isso de novo. Eu acho que o Palmeiras não vai priorizar o Campeonato Paulista e acho que quem priorizar o Campeonato Paulista dos 4 grandes, eu acho que leva, cara. O Corinthians ano passado priorizou. Eu acho que, cara pode... o Santos tem time, cara, pra ganhar o São Paulo também, cara. São Paulo tem um bom trabalho do Crespo. O time do São Paulo, quando mostrou no Campeonato Brasileiro alguns jogos estava encaixadinho, não é um clube, não é um time bobo, cara. O São Paulo terminou bem na frente do Santos no campeonato, inclusive. Então, assim, e outras, o Santos, beleza, o Vojvoda falou que vai também mesclar. Como que vai ser a volta do Neymar e como vai ser esse encaixe de Neymar e Gabriel? Que nível que o Gabriel vai jogar? Passa por isso, né? Então, é uma incógnita. O próprio São Paulo, com todas essas questões políticas, o Corinthians, que é o time que já começa mais tranquilo, mas já ganhou o Paulistão e não deve ter como prioridade porque se classificou para a Libertadores. Qual vai ser o Corinthians que a gente vai ver? Então, sei lá, cara, tá aberto pra caramba e eu acho que a gente pode ter até uma surpresa. Pode ter uma surpresa de um Red Bull, um Mirassol. Não acho impossível. Até porque é diferente esse campeonato, ele não vai ter o foco total como todos os anos. Os clubes vão estar focados também no Brasileirão. Então pode ter surpresa. O mês de fevereiro vai ser Paulista e Brasileiro. Então assim, bicho, pode ter até surpresa nesse campeonato.